Senado se prepara para a votação do segundo turno da reforma da Previdência. A definição sobre as novas regras de aposentadoria pode ser na terça-feira. Comissão de Meio Ambiente debate o vazamento de óleo na costa do Nordeste. As primeiras manchas de óleo apareceram no dia 30 de agosto na Paraíba. De lá para cá, o petróleo já atingiu mais de 150 praias nos 9 estados do Nordeste. E a prisão de condenados em segunda instância. Repercute no plenário do Senado o julgamento do STF que pode beneficiar presos da Lava Jato. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro, e começa agora o Senado Notícias. Olá, um bom dia para você. O Senado deve concluir na semana que vem a votação da proposta de reforma da Previdência. A votação em segundo turno está marcada para terça-feira. Foram 3 sessões de discussão da matéria em plenário antes da votação em segundo turno. A proposta recebeu 11 emendas após a votação em primeiro turno. Recolhi aqui assinaturas e apresentei 6 destaques. E, claro, depois vamos ter o debate, 6 emendas supressivas, que é o que é possível. Mas depois vamos ter o debate do destaque, que aquele é possível na votação final aqui no plenário. O texto que vai ser votado pelo Senado mantém os pontos principais do que foi aprovado pelos deputados. Idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, tanto na iniciativa privada quanto para servidores públicos. Tempo mínimo de contribuição no setor privado de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Para os que já estão no mercado de trabalho, o tempo é de 15 anos. No funcionalismo público, o tempo de contribuição é de 25 anos para homens e mulheres. O texto também aumenta as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Professores do ensino básico, policiais federais, legislativos e agentes penitenciários e educativos vão ter regras diferenciadas. Os senadores retiraram do texto mudanças que seriam feitas nas regras do benefício de prestação continuada, da pensão por morte e do abono salarial. Não tira privilégio essa reforma da Previdência, não gera emprego e nem alavanca a economia. Eu queria chamar a atenção dos colegas que ainda dá tempo a gente rever isso. Se não houver essa correção do sistema previdenciário brasileiro, nós vamos chegar num colapso capaz de ferir aquilo que é o bem jurídico mais importante nesse aspecto, que é o recebimento das aposentadorias e das pensões. Então é necessário fazer, ninguém gostaria de estar fazendo essa discussão e essa aprovação agora, mas ela é necessária e será feita nesse momento para bem do país. A votação está marcada para a próxima terça-feira, dia 22. Pela manhã, o parecer do relator sobre as novas emendas vai ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça. E à tarde o texto vai ser votado em plenário, já com parecer sobre as emendas. O acordo sobre a divisão dos recursos do excedente do pré-sal foi o que permitiu que a reforma avançasse aqui no Senado. A expectativa é votarmos na terça-feira. Acho que temos um ambiente de amplo apoio no Senado Federal. Temos mantido conversas permanentes com as principais lideranças partidárias e a expectativa, portanto, é boa. E outras reformas, como a administrativa, já estão em gestação pelo governo federal. Nessa quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar do assunto. E o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, também participou da reunião e falou com a imprensa na saída do encontro. Nós tivemos uma boa reunião com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Davi Alcolumbre, com o presidente Rodrigo Maia. Foi feita uma apresentação mais geral sobre a agenda do governo pós-previdência. Segunda-feira vai ter uma outra reunião, onde nós vamos conhecer no detalhe os textos. E na quarta-feira, após a votação da reforma da Previdência, o governo vai apresentar a sua agenda. A agenda que passa pela regra de ouro, que passa
pela reforma administrativa e uma série de outras questões que serão colocadas pelo ministro Paulo Guedes. Portanto, acho que teremos muito trabalho daqui até o final do período legislativo e a expectativa é que a gente possa avançar com a questão da regra de ouro e com a questão da reforma administrativa. A sessão plenária do Senado desta quinta-feira foi dedicada a discursos de parlamentares. E um tema recorrente foi o início do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre a prisão de condenados em segunda instância. Essa decisão pode beneficiar o ex-presidente Lula e outros políticos presos. Os senadores argumentaram a favor da prisão em segunda instância. O que espanta é ver a incoerência que se observa. A posição de ontem não é a de hoje. A de ontem era enfática, isso da parte de alguns dos ministros. Posição enfática na defesa da prisão em segunda instância. E hoje, em razão de circunstâncias, de interesses localizados, ao sabor destas conveniências, há a contradição da mudança radical de posição e a veemência de ontem na defesa da prisão em segunda instância é a veemência de hoje contra ela. Um senador subiu aqui no plenário, o senador Álvaro, e disse que praticamente 190 mil presos iam ser liberados. Aí acusaram aqui alguns senadores de estarem fazendo terrorismo com as pessoas, porque não é. Não vai ser 190, vai ser só 38 da Lava Jato. E o resto de pobre, negro que está lá na cadeia vai ficar lá. A gente só quer mesmo os graúdos. É o que eu entendi quando eu li. Não são nem os 38 da Lava Jato e nem os 190 mil, mas ainda que sejam 4. Não precisa ser 4 mil, não. Para mim que seja 4. Você tirar um estuprador, você tirar um pedófilo, você tirar um latrocida, porque você tem aqui o julgamento de uma pessoa que é influente, que é um político, que está envolvido na Lava Jato e que, por acaso, você disse que foi torturado pela Lava Jato. Aqueles instrumentos de tortura horrorosos, né? Quem vê, parece que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estavam com algemas, chicotes. A gente precisa romper essa barreira da impunidade. Esse país é riquíssimo. Quem é que vai investir aqui se não considera o Brasil um país sério, que a justiça protege corruptos? A Comissão de Meio Ambiente fez nesta quinta-feira uma audiência pública para discutir o vazamento de petróleo que atinge as praias do Nordeste brasileiro. O presidente do IBAMA confirmou que a origem do óleo é venezuelana. E os convidados foram unânimes em reconhecer que o desastre é inédito e que as suas dimensões são extraordinárias. As primeiras manchas de óleo apareceram no dia 30 de agosto na Paraíba. De lá para cá, o petróleo já atingiu mais de 150 praias nos 9 estados do Nordeste. Os senadores querem respostas sobre as causas do acidente e reclamam da dificuldade para obter informações do governo federal. Não está claro o que está acontecendo e os sintomas, os indícios desses vazamentos já datam de 30 de agosto, senador Fabiano. 30 de agosto. Eu nunca vi, na minha história de conhecimento da indústria de petróleo, uma demora tão grande para se identificar sequer o que é aquilo. Não estamos sonegando informações. A gente tem uma certa cautela em divulgar essas linhas investigativas para não gerar má informação, para não gerar problemas diplomáticos, eventualmente. Eu ouço do senhor que seria precipitado falar a origem, né? Mas o próprio presidente da República foi para a imprensa e falou que esse óleo era da Venezuela. Não. E falou, e falou mais. Ele falou que era criminoso, intencional. Esse óleo é venezuelano, o DNA é da Venezuela, é certeza, isso é uma afirmação. Isso não é uma especulação, é uma afirmação. O representante da Marinha do Brasil disse que o desastre ambiental nas praias do Nordeste é inédito. De um lado, por sua duração. Se passaram mais de 45 dias desde o primeiro registro de manchas de óleo na praia, que foi feito no município de Conde, na Paraíba, no dia 30 de agosto.
e também por sua extensão. 2.250 quilômetros da costa brasileira já foram atingidos, desde Salvador, na Bahia, até o litoral maranhense. Nós temos uma bala perdida, um projetil que se espalhou em toda a costa brasileira. Nós temos o projetil e temos a evidência. Nós estamos procurando a arma e quem usou essa arma. Então, a dificuldade dessa investigação ela é muito grande. Seja de onde vier, se está prejudicando a costa brasileira, é uma responsabilidade do Estado brasileiro, gente. E eu não tenho nem dúvida que inicialmente não dá importância a isso, foi que dificultou. Eu, como médica de formação, diria que você não deu o diagnóstico precoce do câncer e quando você descobriu já estava em todos os órgãos. Estamos diante de um crime ambiental, que também será investigado pelo Ministério Público. Já foram retirados de praias nordestinas mais de 200 toneladas de bordas de óleo. E em um acidente desse tipo, em lugares remotos, chamados offshore, os especialistas em oceanografia afirmam que cerca de 40% do material despejado evapora em razão da sua alta volatilidade. E desses 60%, senador, muito também se perdeu antes de chegar à costa. Então, o que conseguimos ver, o que conseguimos constatar de danos à fauna e à flora, que são danos gigantescos, representam apenas uma parte do que aconteceu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou em palestra no Senado que existe a criminalização da política. Ele pediu cuidado na elaboração das leis para evitar abusos. O ministro foi convidado por um grupo de estudos do Senado. A abertura do evento foi feita pelo senador Rodrigo Pacheco, que falou sobre a importância de serem feitas leis com qualidade. Legislar não é produzir cada vez mais leis a cada ano. Não, de forma alguma. Legislar é produzir um corpus que seja composto, sobretudo, por projetos de qualidade, bem pensados, para atender às necessidades do país. Questiono muito o processo legislativo quando derivado de um clamor público momentâneo ou de uma necessidade de resposta imediata sem o amadurecimento devido da ciência e dos atores que devem concebê-lo da melhor forma possível. O grupo de estudos em Direito, composto por advogados do Senado Federal, vai concluir a pesquisa sobre criminalização da política no final do ano. A integrante Gabriele Pereira explicou a responsabilidade do grupo. O combate à corrupção deve ser realizado respeitando-se garantias e direitos fundamentais, a institucionalidade e as prerrogativas do Poder Legislativo e dos parlamentares. O diretor do Interleges e do ILB ponderou que a criminalização da política seja talvez a criminalização da democracia. A política, será que precisa ser criminalizada? A política ela é um instrumento da criação de soluções para o país. A criminalização da política é a criminalização, talvez, da democracia. Então, nós devemos entender que, independentemente de qualquer governo que nós tenhamos, nós precisamos sempre valorizar os pilares democráticos da República, nós precisamos valorizar as instituições da República, pois elas são a que garantem a nossa liberdade. Na palestra de encerramento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, citou vários exemplos de como a política está sendo criminalizada. O combate à criminalidade há de se fazer sem se cometer crime. Não se combate a criminalidade cometendo crime. Portanto, isso é fundamental. E nós vimos aí, nos vários episódios revelados, ainda ontem um juiz de Brasília deu uma absolvição sumária ao presidente Temer a propósito dos tais diálogos com o Joesley, aquele... Dá continuidade a isso, faça isso ou coisa do tipo, em que ele diz que houve notoriamente manipulação por parte do Ministério Público em relação a esse fato e que não havia cogitar-se de obstrução de justiça. Para ele, o problema é que muitas leis são feitas às pressas, sob pressão da opinião pública, como a lei da ficha limpa e a das delações premiadas. Aqui também os senhores têm responsabilidade.
na feitura desses projetos. Em momentos de crise, os governos cedem e, em geral, as corporações se organizam para aprovar determinados projetos. Aí a importância do trabalho dos senhores, consultores, assessores, para chamar a atenção de que um projeto mal feito vai resultar depois nessas tragédias que já são anunciadas. O jornalista Hermes Coelho traz agora as principais reportagens do programa Parlamento Brasil, que estreia edição nova hoje. Confira. Olá, a gente parou um pouco as gravações do Parlamento Brasil para mostrar para você os destaques do programa que estreia logo mais às 8 da noite. Uma das reportagens, feita pela TV Assembleia de Minas, mostra a crise na saúde do Estado, inclusive com a paralisação de obras importantes, como a do Hospital Regional de Divinópolis, cidade do Centro-Oeste mineiro. Apesar de o Estado ser obrigado a investir, no mínimo, 12% da receita em saúde, isso não ocorre na prática. Um levantamento da Consultoria do Legislativo mostra que Minas Gerais não tem investido o mínimo constitucional. No ano passado, foram gastos 10,22% da receita líquida de impostos com saúde. Nos primeiros 4 meses de 2019, os recursos foram de R$ 809 milhões, menos de 5% da receita. E aqui mesmo, em um dos plenarinhos da Assembleia, parlamentares cobraram dos secretários de Saúde e de Planejamento soluções para as obras dos hospitais regionais durante as audiências do Assembleia Fiscaliza. Você também vai ver a audiência pública feita por 3 comissões do Senado para discutir o corte de bolsas do CNPq e CAPES. E eu acho curioso, por exemplo, que eu já ouvi uma declaração, veio do Ministério da Educação, né, de que ao se cortar as bolsas consegue-se uma economia de 500 milhões em 4 anos. Isso vai custar muito mais caro ao Brasil, muito mais caro que 500 milhões. Não se contabiliza esse cancelamento de bolsas com 500 milhões de reais. O investimento está sendo zerado. E se o investimento zera, o país não avança. Além disso, uma reportagem feita pela TV Câmara mostra a regulamentação do Seluarte, que garante a venda e a qualidade de produtos artesanais, como o queijo canastra de Minas, a carne de sol do Piauí e os embutidos da região sul. O Seluarte vai desburocratizar o registro de produtos artesanais, ampliando as oportunidades para milhares de pequenos negócios. Isso vai exigir que o produtor melhore a qualidade dos seus produtos, investindo na qualificação profissional e na melhoria de suas instalações. E no quadro Vitrine, nós levamos você a uma exposição com artefatos de pesca em São Luís do Maranhão. Choque, Landruá, Sucumbé, Munzuá. O título da exposição faz referência às 120 peças apresentadas, criadas por 80 artesãos de 41 municípios maranhenses. Para quem nunca ouviu uma história de pescador, está aqui uma grande oportunidade. Não perca o Parlamento Brasil, aqui na TV Senado. E a nossa entrevista de hoje é sobre as manchas de petróleo que atingem a costa do Nordeste. O senador Alessandro Vieira, de Sergipe, um dos estados mais atingidos, considera que as autoridades precisam ser mais eficientes para minimizar os danos turísticos e ambientais. Sergipe foi o estado mais atingido pelas manchas de óleo, senador. Já é possível saber qual que é a extensão dos danos causados? Sim, nós temos lá o estado de Sergipe totalmente, o litoral totalmente coberto pelo óleo, tocado. Todas as praias? Todas as praias sergipanas foram tocadas. Nós temos toda a extensão do nosso litoral contaminado, inclusive com o ingresso de óleo, de material ligado ao vazamento no estuário de alguns rios. Isso quando você descreve fisicamente a situação, mas tem todo um prejuízo humano e econômico para a fauna e para a flora, que já é possível ter alguma dimensão? Sim, a gente está com as entidades do governo estadual tentando mensurar isso matematicamente. Você tem problemas para o trade turístico, que deixa de ganhar por conta do evidente As praias perderam vulnerabilidade? As praias perderam todas elas. A gente está no processo de recuperação dessa condição. Você tem alguns locais onde você não tem como fazer uma limpeza mecânica, como por exemplo o manguezal. Você tem toda aquela fauna
prejudicadíssima e a recuperação tem que ser manual e aguardar o tempo natural dela se recuperar. E a gente está tendo um retardo muito grande na adoção das medidas mais importantes de reparo. Você tem que ter recursos para poder fazer a contratação de pessoal, treinamento e colocar na área para fazer a limpeza. A gente vem fazendo como parlamentar esse esforço de empurrar o governo estadual e o governo federal. O estado de Sergipe passa por uma crise fiscal, a exemplo da maioria dos estados brasileiros, né? Ele começou o ano de 2019 na segunda pior categoria de contas públicas, né? 3 estados eram considerados críticos ou péssimos, que eram Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e o Sergipe ficou na categoria muito fraco, né? Logo colada na categoria péssima, né? Junto com mais 7 estados. Como é que é possível atuar para fazer a contenção de um desastre sem recursos? A primeira coisa que você tem que fazer é definir prioridades. Essa é a obrigação do governador do estado. Quando o governador vai para a rua pedir voto, ele diz que tem capacidade e condições de resolver os problemas com os recursos que estão disponíveis. E ele tem sim como fazer isso num primeiro momento. Falta celeridade para você dimensionar o estrago, solicitar o apoio e cobrar esse apoio politicamente aqui em Brasília. A nossa etapa, que é fazer essa cobrança, viabilizar os recursos, a gente vem fazendo. Então, nós conseguimos hoje pela manhã, através da reunião com a ministra Tereza Cristina, a antecipação do defeso, do seguro defeso, para a comunidade de pescadores e marisqueiros ter uma proteção financeira, porque eles estão impedidos de atuar. O seguro-defesa, ele normalmente vai ser pago a partir de novembro. Isso, a gente ele conseguiu antecipar antes. em um mês de antecipação do seguro, para que essa comunidade possa ter sua subsistência mantida. Isso para os pescadores de todo o Nordeste? Todo o Nordeste, mediante solicitação. Então, você vai ter que ter uma solicitação do Estado, uma triagem, evidentemente você tem que saber se aquela comunidade foi ou não afetada, no caso do Sergipe, todas foram. E aí você tem a concessão. A gente vem cobrando isso e atuando, mas é uma atuação que exige conjunto de dados de prefeituras, do governo estadual, do governo federal. E está faltando essa coordenação. O governo federal não assumiu isso como um desastre nacional. Tocou todo o Nordeste, prejudica a economia, prejudica a vida das pessoas, mas o governo não entendeu a gravidade. O governo federal, o senhor acredita que e os governos estaduais? No caso de Sergipe, eu posso dizer com certeza que não entendeu também. Porque a adoção das medidas é muito lenta e precária. E a gente tem que ter velocidade para atender isso, porque está na situação de emergência. Então, é claro que você tem dificuldades. Sergipe declarou emergência, né? Declarou estado de emergência. Essa comunicação demorou para chegar aqui. Porque se você tem que decretar, tem que comunicar ao governo federal. E o governo federal daí sim reconhece ou não. Entre comunicar e reconhecer foram menos de 12 horas. Quase que um recorde na modalidade. Mas para chegar de Sergipe para Brasília demorou muito, demorou quase uma semana. Assim, não chegou de Sergipe a solicitação de recursos específicos. Quantos milhões de reais você precisa para fazer o quê? Não chegou em Brasília. Então, não adianta ficar num jogo de buscar culpados, responsáveis, distribuir a culpa, terceirizar a culpa. É preciso resolver o problema, marcar com a necessidade, que é imediata, e correr atrás para poder sanar isso. Nós precisamos urgentemente das medidas de limpeza e descontaminação, porque não basta você recolher aquele óleo e jogar no lixão. Ele é poluente, ele é contaminante. Então, até o descarte daquilo tem que ser feito de forma técnica. Ele precisa ser acondicionado em containers, tonéis? Adequadamente, transportado adequadamente, você tem que preservar, porque é todo um ecossistema que está sendo ameaçado, que já está sofrendo duras consequências, com repercussões para as vidas das pessoas. E você tem que tomar as medidas de gestão necessárias. Senador, o senhor foi relator na Comissão de Meio Ambiente do projeto de lei que tipifica o crime de ecocídio para punir os responsáveis por grandes tragédias ambientais. Quais são as características desse tipo de crime e, caso sejam identificados os responsáveis por esse desastre ambiental no Nordeste, ele tem as categorias de um ecocídio? Sem sombra de dúvidas. Um ecocídio é um tipo penal novo criado nesse projeto, onde você vai ter um grande alcance do dano ambiental, reconhecido através de decreto de emergência, através de laudo, e você tem uma pena mais dura para quem fez isso dolosamente, mas também uma pena grave para quem tem a conduta culposa, que é o mais provável no caso que você tenha um acidente em alto mar que tenha motivado esse derrame todo. Mas a gente tem uma pergunta de alguém que está acompanhando pelas redes sociais, a Maria Conceição da Silva. Ela sauda o senhor, a TV Senado, e pergunta quem é o responsável pelo vazamento do óleo do Nordeste. Ainda não se sabe, O que nós temos comprovado é a origem mineral, ou seja, esse óleo foi extraído na Venezuela. É um óleo bruto, chamado óleo cru, ele veio da Venezuela. Mas ele não veio navegando da Venezuela para cá, ele estava sendo transportado em alguma embarcação, e provavelmente na costa entre Paraíba e Pernambuco você teve esse derramamento.
que pode ter sido um vazamento no próprio petroleiro ou pode ter sido na transferência desse material de um para outro, porque a Venezuela está impedida de comercializar com a maior parte dos países. Então existe uma probabilidade razoável de que você tenha um transporte pirata e no momento de transportar de um navio para o outro você teve esse vazamento. Essa, até onde eu tenho conhecimento, é a hipótese mais provável. Os responsáveis por esse evento, que não é simples você identificar, mas uma vez identificados, eles estão sujeitos, sim, à legislação brasileira. Você tem um dano violento, esse dano tem que ser reparado, os custos vão ser altos para a sociedade brasileira e você tem que buscar reparação. Mas tem que fazer isso de uma forma organizada e lógica. Então, o primeiro momento é de conter o dano, atender as vítimas. Em seguida, você vai buscar as responsabilidades e o ressarcimento. Mas agora, essa conta é do Estado brasileiro. O senhor também apresentou um outro projeto para tornar mais severas as penas para os crimes ambientais, né? Que elas passariam a ser de médio e maior potencial ofensivo. Hoje, esses crimes são considerados de menor potencial ofensivo? Isso, na sua maioria Eu descobri lendo a justificativa do projeto. Exato, a maior parte dos tipos penais que cuidam de danos ambientais são de menor potencial ofensivo. E você tem que... A norma penal, ela serve não só para punir aquele cidadão, mas para induzir condutas. Você tem a ameaça da coerção para induzir condutas, no caso, a gente quer induzir uma conduta positiva com relação ao meio ambiente. Você tem que garantir que o cidadão saiba que vai ter uma consequência grave se ele desrespeitar a legislação. Aqui no Brasil, infelizmente, por conta da cultura longa de impunidade, você tem uma certa tolerância com a lei. Então, você assume o risco ou o custo de fazer errado na certeza de que não vai ser punido. É essa certeza que a gente quer mudar. Senador, em relação ao desastre ambiental no Nordeste, quais a expectativa que o senhor tem dos próximos passos? Primeiro de tudo, que o governo federal assuma a coordenação nacional, ou faça a designação de alguém para fazer a coordenação regional deste incidente. Você tem que ter as equipes de ICMBio, IBAMA coordenadas, Defesa Civil Nacional coordenadas, uma coordenação central, para que isso seja efetivo e rápido. Você não pode ter simplesmente o deslocamento do pessoal do IBAMA de um estado para o outro, acompanhando a mancha e deixando para trás o dano, que é mais ou menos o que está acontecendo. A equipe que passou por Sergipe já foi para a Bahia e a coordenação se perde nesse meio tempo. O IBAMA não tem todas as suas coordenações preenchidas, suas superintendências preenchidas até agora. O governo está quase completando um ano. Mas como você tem um governo que tem questões ideológicas que tem repercussão na parte ambiental, você teve um esvaziamento, foram todos exonerados logo no início pelo ministro Salles, e ele não recompôs a equipe. Então, em Sergipe, a gente não tem superintendente do IBAMA. Para dar um exemplo, tem alguém exercendo a função precariamente. Você tem servidores que reclamam de uma falta de atenção completa. Isso vai gerando uma falência do sistema do Estado que tem prejuízos que ficam mais evidentes quando você tem uma tragédia dessa proporção.